Vamos lá então. Boa noite para vocês. Vamos começar já no horário para não se estender demais. Vamos começar com uma oração então. Pai Celestial, obrigado por mais este dia. Somos gratos a Ti pelo sol, pela chuva que nós tivemos essa tarde. Te agradecemos por mais essa semana que passou. E, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso conosco e grandes coisas estão por vir. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Espírito Santo, com a Tua presença neste lugar. Me capacita, Senhor, a transmitir o Teu conhecimento, a Tua palavra a esses amados que estão aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Alright. Semana passada a gente viu sobre a disciplina da nova mentalidade, né? Então, a mudança da mentalidade, depois que nós conhecemos a Cristo, depois que a gente passa para o reino de Deus, então, nós aprendemos uma série de quezinhos, né? Conversamos bastante acerca disso. Hoje nós vamos falar sobre a obra divina. Na verdade, ela é quase que uma continuação, uma complementação daquilo que foi falado na aula passada. Tem muita coisa aqui, se vocês olharem assim, tem 3 páginas, né? Mas tem muita coisa aqui que a gente vai passar direto porque a gente já falou na aula passada. Isso aqui, na verdade, a gente vai dar uma boa resumida, né? Porque a gente vai dar uma pincelada em alguns tópicos que a gente viu na aula passada e vamos tocar em frente aqui para ver agora a questão macro do processo ali. Então, o objetivo é apresentar as pessoas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e apresentar resumidamente a obra de cada um em nossas vidas. Tá? Então aqui nós vamos aprender, a obra divina, na verdade, tem um quadrinho que eu queria apresentar aqui. Ele é um quadrinho que aparece, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente está sem o projetor, que mostra mais ou menos, resumidamente, esses itens que a gente vai ver, esses aspectos aqui. Tá? Mas vamos lá então. Novamente, o homem antes da queda. Falar em homem antes da queda, quero fazer um comentário aí sobre as avaliações que já chegaram para mim aí da disciplina anterior. O pessoal foi bem assim, como é que eu vou dizer? Estava bem titubeando ali, né? Algumas questões, né? O que acontece, gente? Quando você faz as perguntas, né? Que a gente faz as perguntas ali, muitas das perguntas estão aqui, no material de vocês. Praticamente um copia e cola, né? Mas o que eu quero mesmo, às vezes, é colocar algumas questões que podem chegar para o nosso dia a dia e a gente saber se é ou não é verdade, né? Então, e às vezes o pessoal... E tem uma outra questão também. Tem questões que é uma questão só, então você só consegue... Agora eu mudei, tá? Eu mudei lá no Google, só vai conseguir selecionar uma caixinha. Então você vai botar um só. E quando é as outras caixinhas, tem mais do que uma. Aí tá lá, assinale as alternativas corretas. É sempre mais do que uma, tá? Então tem várias afirmações e você vai dizer é ou não é. Tá? E muito a gente falou aqui na sala, né, aqui no nosso encontro, para ver o que o pessoal tá vendo aí. Então não se apavorem, mas depois eu até mandei um retorno para o pessoal e disse assim, vamos conversar sobre essas dúvidas, para saber se realmente ou se só foi uma... Né, a pessoa ticou lá sem querer, não, eu entendi e tal, porque é bem de boa, assim, não tem nada de... Tá bom? Então vamos lá. O homem antes da queda, Gênesis 1:26, fala sobre a imagem e semelhança de Deus. Né? Aqui ele fala imagem e semelhança é a mesma coisa. Eu já vi pregações de pastores que falam diferente, né? Uma imagem e semelhança, se a gente for olhar no ipsis literis, né, no conceito e tal, é realmente uma imagem... É você ver um reflexo de alguma coisa, não é a coisa. Eu estou me vendo no vidro lá, mas não sou eu que estou lá, é a minha imagem. E quando ele fala em semelhança, também não sou eu, mas é algo semelhante. Que lembra, né? Que vai dizer, poxa, é bem parecido. Então, mas não é igual. Então ele tem aqui como sinônimos, mas eu já vi pregações que eles tratam num outro aspecto aqui. Então ele fala assim, o que reflete a imagem é o espelho, e o homem é como o espelho que reflete a presença de Deus. Você lembra daquela palavra que Jesus ele fala assim, que nós, a luz do mundo, nós somos a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Então, quando a gente fala da luz do mundo, que luz é essa
que a gente tem que expor? É a luz de Jesus, que brilha em nós. E de onde que vem essa luz? Vem de Deus. Né? Vem de Deus. Então, por isso que a gente fica carequinha, né? Desde daquela polida na careca, porque aí vem a luz de Deus e já é mais fácil para brilhar, né? Então, é isso que é refletir a imagem, né? O homem, então, como espelho, reflete a presença de Deus. Antes da queda, o homem refletia perfeitamente a presença de Deus. A gente viu isso no outro encontro. Né? Adão, ele chegava lá e ele sentava e conversava com Deus. Né? Deus descia lá no jardim e conversava com ele. E aí, Adão, o que tu fez hoje? Ah, pois é, Senhor, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, dei nome para esses animais. Papai. Então, eles tinham essa comunhão perfeita. Você já pensou você chegar na presença de Deus e Deus vir falar contigo assim, face a face e conversar contigo assim, e aí, Tobler? Cara, pois é, aquele teu projeto é assim, ó, mas eu tenho isso para ti, tal, quero que você faça isso. Cara, era assim, né? Então, antes da queda, o homem refletia perfeitamente a presença de Deus. No estado original, o homem era reto, justo e conhecia Deus, mas não era divino. Apesar de ser um ser imortal, ele não era um ser divino. O que é um ser divino? Uma divindade. É digna de adoração, né? De idolatração e tal. Então, mesmo sendo um ser imortal, mesmo sendo reto, mesmo sendo justo, ele não era um ser divino. Não era para ser adorado. O homem, antes de pecar, vivia em plena conformidade com Deus. Foi formado para conhecer a Deus em amor e assim expressar sua justiça e retidão. Ponto. O homem era isso. Esse é o nosso estado original. E esse é o estado que Deus planejou para que a gente venha ir para onde? Para a nossa casa celestial. Esse aqui é o nosso status quo que chama, né? Que a gente tem que chegar. É isto aqui. Então, quando a gente vê algumas situações no mundo que a gente se vê tentado, se vê... como é que eu vou dizer assim? Também tentado, mas parece coagido, pressionado, oprimido. Não é isso que a gente vai viver lá. Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que entender quem nós somos e nos posicionarmos em quem nós somos. Por isso a gente falou sobre a nova mentalidade no outro encontro lá. Depois da queda, o pecado de Adão trouxe consequências. Está lá em Romanos 5, 12, 18 e 19. Quer ler para nós lá, Fabão? Por favor. Romanos 5, 12. Alice já abre para nós o Salmo 51 já. Oi. Desculpa, não. Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só. Então, 12, o 18 e o 19. 18. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. É isso mesmo. Então, quer dizer, nós temos uma equivalência aqui. Assim como pelo pecado de um todos foram condenados, pela obediência de um todos serão remidos, salvos. É isso que o Romanos está falando. Então Paulo diz, Adão, quem foi que pegou? Foi Adão? E todo mundo foi para a fita por causa dele? Beleza. Então Jesus veio, né, como se fosse a figura de Adão, para trazer remissão dos seus pecados. Tá? Ok, então, a pena do pecado. Qual que é a pena do pecado? O que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? A morte. Mas que morte é essa? Então quer dizer que se eu mentir, eu estou morto. É isso? Qual que é essa expressão do salário do pecado é a morte? O que vocês entendem? Alagrande. Na separação, do homem e Deus. A morte espiritual, né? A morte espiritual. Então, hoje eu estava conversando com um rapaz,
muito interessante até, ele falou assim, pastor, eu sou muito fraco nesse negócio de religiosidade, eu nunca tinha ouvido falar desse jeito assim, mas o jeito que ele explicando, né? Eu sou muito fraco nesse negócio de espiritualidade, assim, né? Eu não tenho, né? Não tenho religião, eu acho que eu sou cristão, acho que eu sou católico, ele falou assim. Eu falei, geralmente, quando você não tem nada, você é católico, né? Você cai ali, né? É o genérico, né? E aí, mas assim, cara, sabe por que você ainda não percebeu a importância disso? Porque talvez você tenha uma vida, vamos dizer assim, muito boa. Aparentemente, aos seus olhos, né? Nunca teve nenhuma situação que você tivesse que sair da sua zona de conforto, nunca teve uma situação que te fez sair do seu natural para buscar uma força, buscar alguma coisa. Então você tem uma vida muito boa. Mas eu quero dizer algo para ti, tua hora vai chegar. Né? Se você não entende por amor, Deus ele cria uma circunstância para você enxergar. Foi o que aconteceu comigo. A gente também tinha uma vida boa. A gente também andava, né? Fazia as coisas, se achava, né? A última bolachinha do pacote. Mas chega uma hora o cara vê que não é nada, é um vermezinho de Jacó. E quanto mais a gente entende que nós somos vermezinhos de Jacó, que nós somos menos, que nós não temos capacidade alguma, mais Deus pode se manifestar em nós e através de nós. Então, a culpa do pecado de Adão e aí a corrupção da natureza humana que a gente viu na sequência, tudo que foi acontecendo ao longo, né, vamos dizer assim, os descendentes de Adão. Né? Aí a gente vê lá a questão de Noé, antes de Noé, né, tem como é que é o Google lá, o Nimrod, né? Nimrod construiu a Torre de Babel, né? Um cara muito assim, a humanidade começou a seguir outros deuses, começou a adorar outras entidades, os Nefilins. Então, assim, começou a fazer uma série de coisas que abominavam, né? Que Deus abominava e, de certo modo, até como é que se fala assim? Afrontava a santidade de Deus, afrontava Deus. Mas como assim, né? Então, foi isso aí. O efeito do pecado de Adão foi imediato, morreu espiritualmente naquele dia. Então, a palavra morte, separação. Está escrito ali. Que pode ser física, quando o corpo se separa do espírito, e espiritual, quando é a separação de Deus. Eu acho que no original ali, eu não cheguei a ver isso aí, mas eu acho que quando fala em morte, acho que no original, no grego, tem dois tipos de morte. Tem a morte espiritual e a morte física. Né? O Romanos ali, ele fala da morte espiritual. Em alguns casos até morte física, né? Alguns pecados levam, a Bíblia fala sobre isso, né? Que tem pecado que é para morte. Morte mesmo. Na nossa leitura ali, Deus não tinha dó nem piedade, matava mesmo. Sim. Em alguns casos. Não tinha pecadão, né? Porque aqueles dois filhos de Arão lá que foram queimar incenso, né? Mas sim. Não. Sim. E teve Isso. mortes mais pesadas, né? Que Deus abriu a terra, né? Isso, os filhos de Coré, por aí vai. O próprio povo, né? O próprio povo quando Moisés desce do monte lá e vê o povo corrompido com um bezerro de ouro e tal, manda... É engraçado, até fazendo um comentário. 2 milhões. 2 milhões. Quando morria era de 15, 20, 30 mil ali cada... Mas é engraçado Arão, né? Arão foi chamado para servir diante do Senhor, começando da tribo dos levitas, vem de Arão. Então ele era o cara que servia, que tinha que ministrar para o povo. Moisés que falava com o faraó, fazia toda aquela coisa, e Arão ministrava para o povo, ensinava a lei, tudo isso. E aí, quando Moisés some, né, que fica 40 dias, aí o povo começa a cobrar Arão. Pô, Arão, cadê os teus deuses, né? Cadê os deuses que nos tiraram do Egito? Faz um deus aí para nós. Aí faz o bezerro. E quando Moisés desce do monte e vai cobrar Arão diz assim, pois me deram uns brincos e tal, e saiu esse bezerro. Eu joguei aqui e saiu esse bezerro, tipo, né? Não é minha culpa, né? Eu só joguei aqui, saiu. Aí, Mas interessante, né, só abrindo parênteses, o que eles sacrificavam sempre? Como expiação do pecado? Mas sempre animais, né? Animais. Os bois, assim, o que eles fizeram? Um bezerro. Bezerro. Então, às vezes, aquilo que a gente sacrifica, muitas vezes, como adoração, é aquilo que a gente tem como Sim. Deus para adorar. Isso, exatamente, aquilo que a gente sempre... Então, por pecado original, então entendemos a depravação total da natureza humana.
e a total incapacidade do homem de praticar perfeitamente qualquer bem espiritual. Então, depravação. Você perde os conceitos morais, éticos e tudo. Depravado, né? A gente estava tendo aí essa semana aquela polêmica daquele filme, né? Estava no stream lá na Netflix. Uma coisa que já está lá desde 2017, já estava lá. Alguém resolveu assistir aquele filme, que foi um fracasso, né? Ninguém deu bola para aquilo lá. Alguém resolveu assistir aquele negócio e botar nas redes sociais. Na verdade, teve um marketing inverso ali. Só que agora deu Ibope, né? Exatamente. Aí todo mundo foi assistir, tá certo que parece que agora tiraram, né? Mas até lá eles conseguiram o que queriam, né? Quando lançou, eu vi o trailer quando lançou. Aquela época ainda eu assisti o Danilo Gentili, né? Mas depois... Eu fiquei sabendo hoje disso. Hoje. Mas o marketing inverso, infelizmente, pro mal, acontece muito rápido. Eles estão... O Satanás está rindo à toa, né? Porque esse cara ali enfim, O marqueteiro. Então assim, né? A gente vê que ali é um exemplo muito claro disso. Por pecado original, então já falamos, né? Herdamos esse pecado original ao nascer. Então, cadê a Alice? Salmo 51, 5. Lê para nós lá, Alice. Eu sou um pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Viu? Sei que sou pecador desde que nasci. Por quê? Mas como que culpa tem uma criança que nasce de ser pecadora? Não é que ela é culpada. Isso está nela. A gente herda isso. Só que Deus criou um mecanismo, criou um artifício para que ela pudesse se livrar disso, que é Jesus, né? Deus permitiu isso, esse projeto, né, de remissão, de redenção do homem, né? Mas a gente nasce por causa do pecado, né? Senão Jesus não precisava ter morrido. O pecado atual é o que nós mesmos praticamos. Após a queda de Adão, o ser humano passou a ser dominado, escravo pelo pecado. Está lá em João 8,34. Lê para nós lá, Rosa. Por favor. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, o que é um escravo? O que é um escravo? Hoje ainda tem, né, alguns casos de escravidão, inclusive no Brasil, né? Mas o que é um escravo? É uma pessoa que ela não tem direito nenhum. Não pode fazer tudo que ela quer. Foi cerceado todos os direitos básicos dela. Ela, né? Escravo. Então você perdeu os seus direitos normais, naturais. Foi cerceado, foi tirado de você. A gente vê, por exemplo, na história, né, os escravos quando nasciam crianças dentro já de escravos. Então tinha os escravos lá servindo lá uma família, alguém, e nascia uma criança. O que essa criança ela nascia? Escrava. E ela já nascia dentro do contexto de escravidão. Então ela já sabia que ela não podia fazer isso, que ela não ia poder fazer aquilo, que ela, né? Então na história a gente vê muito disso. E nós, quando nós nascemos, nós herdamos a escravidão, conforme Jesus disse, né? Aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Então ele não tem, muitas vezes ele não tem culpa, ele não tem como fugir daquilo. Ele precisa de Jesus, nós não temos como escapar por nós mesmos. Não existe força no homem de chegar e dizer, não, eu não peco mais, eu não preciso de Jesus, eu consigo viver sem pecado, sem Jesus. Não tem. Porque a nossa natureza é assim. Nós precisamos ser transformados, né? Bom, poderá o homem libertar-se do pecado e recuperar a imagem e semelhança de Deus? Atos 5,31 diz que quem concede o arrependimento é Cristo, né? Efésios 2,8 afirma que o arrependimento e a fé são dons de Deus. Quem quer ler lá? Efésios 2,8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Olha só que interessante. Pessoas que dizem assim, não, porque eu tenho fé para... Assim, cara, amém, mas isso não vem de você. Senão seria injusto. Como é que a gente vai mensurar uma fé de uma pessoa? Vai dizer, você tem fé, você não tem fé. Né? Já vi casos de pessoas acusando umas às outras de algumas questões porque diziam que não tinha fé. Um exemplo é da cura de um deficiente, que entrou num lugar, lá numa determinada igreja, e o pastor que estava lá foi orar por ele,
declarando cura sobre aquela enfermidade, e esse pastor era uma pessoa que ele já, né, ele era conhecido, né, por fazer cruzadas de milagres, etc e tal. E não foi curado. Mas o que ele fez? Ele pegou o cidadão, pegou esse rapaz que era deficiente e culpou ele do púlpito. Que você não tem fé. Porque tu não tens fé, por isso que tu não foi curado e tal. E era a primeira vez que aquele rapaz tinha ido na igreja. Ele foi buscar Jesus, ele foi buscar algo e ainda por cima o cara foi, digamos assim, avacalhado, né? De púlpito. Coisa terrível. Então não é assim, né? Sob a pena do pecado, a morte, com a sua natureza humana depravada, incapaz de expressar os bens espirituais e com a sua vontade escravizada pelo pecado, então o homem precisa da salvação em Jesus. Em Cristo, né? Vocês sabiam que Cristo não é sobrenome? É o Você já termo tem. usado para aquilo que é... Não é filho de Deus, é Cristo. É. O Henrique Cristo, daí não é sobrenome? Quem? Começou a bobiça, né? Começou a sessão bobiça. Naquela época usava o termo Cristo para... Cristo é um adjetivo, não é sobrenome. Cristo quer dizer que ele vai pagar por alguém. Ele vai sofrer por alguém. É o Cristo. Ah, vamos pegar alguém para Cristo. Ele era Entendeu? conhecido como Jesus de Nazaré. Né? Exatamente. Jesus de Nazaré. Exatamente. Mas é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele vai levar a culpa da humanidade. É. Que tira o pecado do mundo. É que eles acabam colocando como, digamos assim, que nem Jesus Salvador. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, né? São adjetivos que tem. Sim. O que em Cristo, exatamente. É. Sim. Mas não é errado, tá? Não é errado, apenas para saber que é porque nós temos um Cristo, né? É, da ideia de ser nome, mas não é, tá? Na verdade, não é. Mas não é errado você, porque assim como fala o Senhor, né? O Rei dos Reis, né? Essas atribuições, né? Com letra maiúscula, podem ser dadas a Jesus, a Deus, sem problema nenhum. Mas só para dizer que Cristo não é o sobrenome dele, né? Mas é a atribuição dele, né? Vamos lá então. Trindade e a salvação. Salvação do homem não depende do próprio empenho. As obras, por que não depende do empenho? Porque senão seria injusto, né? Aquele que tem mais saúde, aquele que tem mais condições, aquele que tem mais estudo, aquele que, né, que tem alguma coisa a mais do que o outro, ia se sobressair e seria justo? Não seria justo. Mas unicamente da graça de Deus. Eu já ministrei isso na rádio, né? A graça da graça que não foi de graça. A salvação do homem ela é efetuada pela cooperação das pessoas da Trindade. A distinção de pessoas e de funções. Essa distinção está em 1 Pedro 12:2. Quem lê para nós lá? Isso. 2:12. Acho que é 2... Não, está errado aqui. Não existe, é. Não tem. Esse é o 2:2 ali. Isso é erro da impressora. Efeito de entorpecente, hein? Eita. Bom, depois a gente encontra lá. Aqui. Deus Pai então escolhe o seu povo. Deus Filho redime os pecadores. E Deus Espírito Santo aplica a salvação ao povo, santificando. Então, quando a gente olha os três, cada um tem uma função distinta. Deus Pai escolheu o povo. O Filho é que vai redimir este povo para Deus Pai. Mas quem vai levar o povo a Deus Filho é o Espírito Santo. Ele vai santificar, vai lembrar da verdade, enfim, conduzir, né, em direção a Jesus. Também vemos a distinção entre as pessoas e as funções da Trindade, Efésios 1, 3 ao 14. Isso aqui existe. Quem lê lá? Agradecemos a Deus, ao Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado
por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha só. Então, nós temos ali a Trindade trabalhando a nosso favor. São três que, na verdade, são um. Os três são um, mas cada um tem a sua função específica. No versículo 4 aqui, então, ele fala, né? Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. No 7, Deus Filho nos redimiu pelo seu sangue. E no último 13, penúltimo, né? Deus Espírito aplica essa redenção ao povo, selando com o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus em nós, né? A própria presença de Deus dentro do ser humano. Você não conhece nenhuma outra história, nenhuma outra divindade do qual o Criador, o Senhor, o Deus vem habitar dentro do ser humano. Não tem, né? Então, ou então se entregar, né? Se entregar por amor à sua criação. Não existe. Vejamos então como a Trindade atua no processo da salvação do homem caído e como esse homem reage. Então aqui que seria aquele quadrinho, né? A explicação daquele quadrinho que teria aqui. Então, primeiro, Deus Pai toma a iniciativa de restaurar o homem caído. Então o homem caiu lá no Jardim do Éden. Deu B.O. Foi lá, aquela coisa toda, tal. Foram expulsos do paraíso, caiu. Tá? A gente já conversou sobre isso também na primeira lição, né? Sobre a autoridade espiritual, que a gente falou que o homem, ele entregou a, digamos assim, a autoridade do mundo para onde? Para quem? Para o diabo. Tanto que o diabo, Jesus chama ele de príncipe deste mundo, né? Então o homem entregou. Quando ele pecou, ele simplesmente entregou aquilo dessa maneira. Tá? Mas aí Deus, ele toma iniciativa, preciso restaurar isso. Movido pelo seu imensurável amor, quando Adão pecou, Deus não o abandonou de vez, mas procurou no jardim, desejando que este se arrependesse e voltasse a ter comunhão com ele. Então, assim que o homem peca lá no jardim, a gente vê lá isso no livro de Gênesis, Deus, ele ainda desce como ele fazia todos os dias. Deus sabia que o homem tinha pecado. Deus sabia que Adão tinha dado B.O. ali, ele e Eva. E ele já estava escondido, mas mesmo assim Deus, ele vai em direção, vai lá, vai procurar o homem como ele fazia sempre. E ele não encontra, e o homem se esconde. Ele diz, mas por que você está se escondendo? Por que você está se escondendo? Ou seja, para Deus não tinha mudado nada. Mas o homem já estava diferente, o homem tinha se corrompido. O homem não conseguia mais suportar a presença de Deus. E aí, aonde ele fala, né? Só que assim, em vez de Adão, ele explica o que aconteceu e ele reconhecer que ele está errado, e dizer assim, poxa, Senhor, pisei na bola, o Senhor fez isso, olha, nos perdoa, né? Vamos. Não. Ele começa o quê? A procurar um culpado. Foi a Eva, a mulher que tu me deu, não sei o que. Aí chega para Eva, mas Eva, foi a serpente. Aí a serpente olha assim, lascou. Não tem para onde, não tem mais ninguém abaixo de mim. Aí ficou, né? Ficou para ela. E aí, né? Daí ele teve que sair do jardim. Por quê? Porque ele não reconheceu em momento algum que ele estava errado. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus foi categórico, Deus foi amoroso, Deus procura o homem, Deus conversa com o homem e tal, e em nenhum momento, nem ele nem Eva chegam e dizem assim, Senhor, nos perdoe, a gente foi mal, a gente se perdeu aqui, mas a gente quer voltar, a gente quer nos redimir, né? Não. Eles se mantiveram na posição deles. Hoje estaríamos no modo original. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente reconhecer o pecado. É tão difícil a gente reconhecer que a gente está errado. É difícil. Porque a gente tem que morrer. E muitas vezes a gente não está errado mesmo. Mas essa que é a grande questão. É o nosso coração. Porque Jesus se entregou e Jesus se fez pecado por nós. A Bíblia toda narra a história do homem que se afastou dele, culminando com a sua vinda ao mundo. Em carne, na pessoa de Jesus, para morrer em nosso lugar, promovendo então a reconciliação com aqueles que creem e o galardão eterno. Queridos, eu fico imaginando, na verdade eu tento, né, mas eu acho que é impossível, né? Como que vai ser esse negócio, né? Quando a gente fala de galardão, né? Galardão, daquele lugar que Deus preparou.
Em Isaías fala, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, ninguém sabe exatamente aquilo que Deus preparou, como que é o lugar, né? Fala sobre galardão, que a gente vai viver com distinções naquele lugar. Mas vai ser tremendo, assim, você não tem mais algumas coisas que nos privam neste mundo. É fome, é sede, é o cansaço, é a doença, é todas as questões. Imagina tirar de você. Você voltar ao estado natural. Você voltar àquilo que estava no início. Cara, como que é isso? Obrigado, doutor. Sabe? Ele vai dizendo, é para mim, não é para ti? Tô brincando. Jesus é a ponte. O caminho que nos leva de volta à presença de Deus. Jesus é a ponte. Eu falo isso muito, queridos. Eu falo da ponte e falo da porta quando eu estou nos lugares, né? Sobre a ponte e sobre a porta. Mais sobre a porta, né? O caminho que nos leva de volta à presença de Deus. Através de Jesus somos reconciliados com Deus. Ele é que nos fez conhecer o Pai e nos garante a vida abundante e eterna. João 14,6 fala sobre isso. E Jesus, nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, ele procurava mostrar quem era Deus. Nas mínimas coisas. Seja numa situação onde vinham cobrar alguma coisa dele, ou vinham acusar ele de alguma coisa, ou tinha uma falta de alguma coisa, ou queriam armar para cima dele para tentar colocar ele contra alguém. Jesus, né? Jesus sempre fazia, sempre tinha uma saída, ele sempre buscava nos mínimos detalhes mostrar quem Deus era. Tanto que uma hora ele chega para os discípulos e diz assim, os discípulos falam assim, mestre, mostra-nos o Pai, isso basta. Aí Jesus, eu vejo ele botando a mão na cintura assim, como assim? Eu estou com vocês até agora e vocês ainda não viram? Aí diz, hã? Então Deus é assim? Eu sou um com o Pai é um comigo. Quem me vê, vê o Pai, que me enviou. Né? E não tinha. E era muito simples, né? E eles não entendiam. O Espírito quebranta o coração do pecador. Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, convencendo-o do seu pecado e levando-o a tomar uma atitude em relação ao amor de Deus na pessoa de Cristo. Aqui a importância do Espírito Santo neste processo. Nessa parte que nós falamos sobre a renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Relacionamento com o Espírito Santo. Você pode ser um religioso. Você pode ler a Bíblia todo dia. Você pode orar todo dia. Mas você pode ser uma pessoa religiosa, que você pratica ações simplesmente, mas não tem como você viver no mundo espiritual. Porque você não tem um relacionamento espiritual com Deus. Você não está ligado através do Espírito Santo. Quem faz nós vivermos experiências, quem faz nós andarmos num outro nível dentro da vida com Cristo é o Espírito Santo. Vamos olhar para Atos. Olha para Paulo. Vamos voltar antes, olha para Pedro. Pedro era um cara o quê? Né? Tava lá, né? Não, mestre, onde tu fores, né? Eu estou pronto para morrer por ti. Vou morrer por ti e tal. E o pessoal já preparando umas espadas e coisa arada. E aí Jesus, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Não, mestre, eu vou morrer contigo, vou morrer por ti. E tá lá o cara, e assim, o medo dele, ele foi acompanhando, né, Jesus, e as pessoas identificando ele, e tem a última vez, que parece que é uma empregada do lugar ali, onde ele estava, do Sinédrio, e tu estava com ele, o teu modo te denuncia, né, a forma é tu, não, tu tá louca, mulher, eu sou um desgraçado, ele começou a se amaldiçoar, dizendo que ele não tinha nada com Jesus, e nesse momento Jesus passa na frente dele e o galo canta. E aí aquilo acaba com ele, né? Mas esse mesmo Pedro, que passou por essa experiência terrível, um pouquinho mais para frente, quando a gente vai para Atos capítulo 2, o que esse cara faz? A sombra dele foi a pessoa. Está lá ele no Sinédrio, junto com os demais, orando, uma bela manhã de sol, né, aquela coisa. De repente bate o belo vento impetuoso, o fogo, aquela coisa toda, e o Pedrão se levanta no meio daquela multidão inteira lá, e estavam os mesmos caras que estavam naquele dia com Jesus, estavam lá. Eles também estavam lá.
os mesmos guardas, estava tudo lá. E ele levanta e diz assim, vocês mataram o Cristo. Apontou o dedo dos caras, olha, quem é esse cara? O pescador ali, o cara que estava com a tarrafa ali, quem é esse cara? Não sabe ler? Quem é esse... Puxa a ficha desse cara. Não, Pedro, é aquele um que estava se borrando antes lá, é o cara que levanta e diz, vocês crucificaram, vocês mataram o Cristo, o Filho de Deus. E nesse pequeno discurso dele, 3.000 se convertem, só 3.000. E depois, né, a gente vai acompanhando e fala que aonde ele passava, a sombra dele ia curando. Você já pensou a sua sombra curar? Eu hoje estava lá na unidade do PA Leste, e estava lá um monte de gente, né, doente, com problemas diversos, né? E eu estava orando assim, eu passando assim por aquele pessoal, orando, Espírito, Deus, como eu queria assim, essa hora ser que nem Pedro, assim, só que lá não tem sombra, né? Aí alguém tinha que vir com uma lanterninha do lado, ligar o celular, só para fazer uma sombrinha aqui do ladinho. Aí é bom, né? O celular essa hora faz uma sombrinha, só deixa eu chegar um pouquinho aqui só para... Imagina você passar e as pessoas ir sendo curadas, você ir esvaziando essas unidades. Vai lá para o hospital infantil, vamos lá na aula oncológica, você vai passando assim, Deus vai curando aquelas crianças. Ou vai no... Você já pensou nisso? Isso está sobre nós? Na verdade, nesses dias estão até mais, né? Até mais. Que ele disse, né? Vós fareis coisas ainda maiores do que eu fiz. Está sobre a nossa vida, mas por que não acontece? Então nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos ter comunhão com Ele, nós precisamos buscar a presença dEle, né? O homem tocado pelo Espírito compreende o plano de Deus para a sua salvação em Cristo e decide receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Está lá em Apocalipse 3:20. Então é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Por isso muitas vezes não adianta bater de frente, não adianta chegar para alguém e dizer, você está errado, por que você isso, por que você aquilo? As pessoas não... Sem o Espírito Santo, gente, eles não sabem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Eu fico olhando, né, que nem... Vamos voltar por causa daquele filme, daquele rapaz lá, gastaram uma fortuna. Tem alguns casos que realmente são maldade, o diabo usa mesmo. Mas tem gente, cara, que é que nem lá o povo lá de Jonas, lá, nos ninivitas, eles não sabiam a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Não sabiam o que estavam fazendo. Não é que eles eram maldosos, eles faziam aquilo por fazer, sabe? Como a gente vai aqui, vou abrir a porta, vou botar uma garrafa, mata o cara aqui, faz ali. Eu vi um filme há um tempo atrás, acho que era um seriado até do Netflix, comecei a ver dos Vikings, né? Nem terminei de ver aquilo lá. Mas assim, eu achei muito interessante, porque naquela época os Vikings, eles chegaram numa ilha para tomar, e a ilha era um mosteiro cristão. Então tinha um monte de padres e frades e aqueles capuchinhos. E os caras chegaram lá, olharam aquele monte de bebida, né? Que os caras produziam bebida, vinho e tal. E eles foram matando os caras, né? Passando o machado, né? Matando e tal. Mas assim, totalmente... Eles pareciam que estavam descascando um peixe ali, um negócio, sabe? Nem sabiam. Aí de repente um cara chega, um deles ali, dos padres ali, se prostra ali, pelo amor de Deus, não me mata. Aí começou a conversar com o cara. Não, mas é que, tipo, a gente tem que conquistar, né? A gente tem que, né? Não tem por que deixar vocês vivos aqui, a gente vai tomar isso aqui, então na opinião deles, estavam fazendo até um favor, né? Não, mas então tá, então chega aí. E ficou amigo do cara. Levou o cara para casa, o cara ficava lá e aí começa, assim, os caras não tinham, você vê assim que não tem noção das coisas, não tem. Então quando a gente fala de muitas pessoas que são escravos do pecado, muitos fazem e optam por fazer a coisa errada, eles sabem que estão errados. E optam, às vezes porque eles querem atrair a atenção de alguém, ou estão revoltados com Deus, ou enfim, querem causar, né? Outros não. Outros não sabem. Mas para isso veio a lei, né? Aí vem a lei que coloca, ó, então isso aqui está errado. Isso. Exatamente, Fabão. Exatamente. Então a lei vem mostrar, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça porque senão tá tudo certo, não existe critério para nada, né?
Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês vão perguntando aí. Qualquer coisa for bom, responde. Jesus, então, no Antigo Testamento, o sangue dos animais sacrificados apenas cobria os pecados por algum tempo, havendo necessidade de serem continuamente repetidos. Mas, pelo sangue de Jesus, nossos pecados são tirados, somos completamente purificados. Olha só, todo ano eu tinha que fazer uma lista dos meus pecados, não eram poucos, né? Sei lá. E eu tinha que levar em Jerusalém tudo aquilo para sacrificar, para que Deus na verdade, eu não ia cobrir os meus pecados, eu não ia ser perdoado por aquilo, mas ia ficar coberto pelo sangue daqueles animais. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? Quando o homem pecou, o primeiro pecado, o que eles fizeram? Mataram os bichinhos para fazer pele de roupa, fazer roupa de pele, né? Para se cobrir com pele de animais. A Bíblia diz lá, em Gênesis está escrito lá que eles fizeram roupas para si com peles de animais. Então quando você vê nos desenhos lá, a Eva e o Adão com uma folhinha, com o negócio tá errado. É com pele de animal. Né? Não é a folhinha. Não é a folhinha. Vamos pegar aqui. Tô sentindo uma referência. O primeiro sacrifício. Cara, tá chegando, cara. Primeiro, deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Não, eu tô sentindo que tá chegando a referência, cara. Putz. Eles juntaram folhas de figueira, né? Para se cobrir quando Deus apareceu lá no versículo. Ó. Quando 3:6. Tipo assim, Quando a mulher. Mas foi só um minutinho, eles só para Deus falar, eles foram até. Quando expulsa, daí eles matam já. Olha só. Quando. Mata um tatu, né? Pega aquela casca botando no homem. Melhor pegar jacaré. Olha aqui, ó. Parará, parará. Onde é que está aqui? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejava para ela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, comeu também. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Então a primeira coisa que eles viram foi uma folha de figueira e se cobriram. Ouvido um homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Estava nu e me escondi. Mas quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto? Disse o homem: foi a mulher que me desse. E o Senhor disse: então, mulher, o que você fez, rapaz? A serpente me enganou. Aí o homem disse à serpente. Aí começa, e tal. Aí, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Versículo 20. Então, o primeiro sacrifício, né? 21. Já sai do jardim com roupa. Já sai com roupa de pele, não é qualquer pele, né? Mas então, A cobra, no mínimo, ele mandou pra fazer cinta, né, cara? Que nada. Foi o cinto? mas Oi. então a questão de eles fazerem sacrifício para cobrir o pecado é exatamente ligado a isso? Com o sapato, né? Sim. O salário do pecado é a morte. Alguém peca, alguém tem que morrer. Por isso que Jesus foi e morreu uma vez só, por todos. Tá? Então, pelo sangue de Jesus, então os nossos pecados são tirados, somos completamente purificados. Então, através do sangue de Jesus, nós não precisamos mais ficar todo ano levando aquele monte de animal, aquele monte de coisa, papai, nós somos perdoados. Os nossos pecados são tirados, são lançados no mais profundo mar do esquecimento. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ok? Espírito, quanto à necessidade de perdão e à busca de perdão, crendo na suficiência do sangue de Jesus como aprovimento de Deus para nos libertar do pecado e nos reconciliar consigo, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Então, quem nos guia para onde nós devemos ir, o que devemos fazer, as decisões que devemos tomar, né, a nossa conduta, é o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo é que nos conduz, ele é que nos guia. Jesus disse, né, eu vou para o Pai, mas vos deixarei um que vos guiará em toda a verdade, né, que vos consolará. O homem,
Convencido pelo Espírito a respeito dos seus pecados e da necessidade de alcançar o perdão, arrepende-se, confessa os seus pecados, identificando-os, e pede perdão ao Senhor e a purificação através de Jesus. Então ele reconhece, né, conhece o sacrifício de Jesus, se arrepende e aí então ele se conecta de novo com Deus. Por quê? Porque o arrependimento, queridos, não é simplesmente a gente falar que a gente está arrependido. Arrependimento é atitude, arrependimento é vida. Isso é muito importante. Ah, mas eu queria me arrepender, mas eu não sinto de me arrepender. Então você pode buscar Deus, eu preciso me arrepender desse negócio. Eu preciso me quebrantar, eu sei que eu estou errado, mas eu não sinto que eu estou errado, mas se o Senhor está falando, tal, então o Espírito Santo vai te convencer. E arrependimento é você estar caminhando numa direção e você começa a caminhar na oposição, exatamente do lado oposto. Né? Você está de um lado e aí você começa a andar para o outro. Deus deseja ter conosco um relacionamento harmonioso e amoroso, como um pai que tem prazer em ver-se cercado por seus filhos diletos. 2 Coríntios 6,18. Quem lê para nós lá? Eu serei pai para vocês, vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só. Que coisa tremenda. Gente, e não é qualquer pai, né? Não é qualquer pai. Não é um pai que tem limitações, não é um pai que hoje está presente, amanhã não está presente, ou que tem problemas, não. É um pai perfeito, simplesmente é Deus. Nos quer como filhos. Jesus também almeja essa intimidade com quem o recebe como Salvador e Senhor, revelando-lhes os segredos do reino de Deus, encobertos para os incrédulos. Ele quer ser nosso amigo, mais chegado que o irmão. O João 15,15 fala, né? Existe um amigo que é mais chegado que o irmão. O Espírito, ele confirma no nosso íntimo que somos filhos amados de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então Jesus, ele é nosso irmão mais velho. Ele é nosso Senhor, mas ele é nosso irmão mais velho. Tá? E nós somos co-herdeiros com ele, ou seja, ele está, né, ele através da atitude dele de morrer por nós, ele atingiu toda a honra, toda a glória, e nós somos co-herdeiros com ele. Então tudo aquilo, a herança que está sobre ele também está sobre nós. Amém? Agora imagina se a gente tivesse noção do que é isso. Será que a gente estaria aqui assim, desse jeito? Começa por mim, né? A gente não tem noção do que é isso. De sermos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros. Não tem como imaginar. Não tem como imaginar isso aqui. Co-herdeiros. O homem, envolvido pelo amor e proteção do Pai, pela graça infinita do Senhor Jesus e pela direção do Espírito Santo, recebe a paz de Deus em seu coração. Então, você aceita Jesus, você começa a buscar a Deus, você se deixa habitar pelo Espírito Santo, começa a buscar, Senhor, né, o seu dia, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, aconteceu tal coisa, me ajuda, Senhor, né, me dá, Senhor, eu preciso da tua paz, e o Espírito Santo vai dizer, olha, aconteceu tal coisa, perdoa. Ah, Senhor, mas eu não fiz nada. Perdoa, tá bom, Senhor, eu perdoo. Chega com o irmão, fulano, me perdoa por causa disso, tal, e aí sai aquele peso. Pô, você já tem um dia diferente, você já tem uma sequência diferente, né? Então, isso vai trazendo a paz. A paz não é a ausência de dificuldades. A paz não é a ausência de dificuldades. A paz é a certeza de que você vai ter os seus problemas resolvidos. Certeza que não está sozinho. Né? Que não está sozinho. Né? Jesus, ele disse, né? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Ele estava em paz. Jesus foi para a cruz em paz. Sofreu, porque ele era, né? Ele era humano como nós. Sofreu, a carne dele gemeu. Ele foi dilacerado, óbvio. Mas ele estava em paz. Em nenhum momento, aliás, teve um momento que ele perdeu a paz dele, que foi na hora que ele entrega no finalzinho, quando o pior momento, eu vejo assim, que para Jesus, a pior parte de todo o processo foi quando Deus virou o rosto para ele. Quando os nossos pecados foram para cima dele
que que Deus não conseguiu olhar para o filho, Jesus percebeu aquilo, desconectou. E aquilo, Jesus sentiu e aquilo apavorou ele. E foi onde... Essa foi a angústia, esse momento. O resto dele passou de boa. A cruz foi de boa. Uhum. A cruz não foi problema. Gente, Jesus não falou nada nunca. Mas quando Deus virou o rosto, que se desconectou dele, ele... Jeová, Senhor, onde estás? Por que me abandonaste? Ali ele começou, ali ele ficou apavorado. E logo em seguida ele morreu. Né? É benção. Assim vai. Deus, por termos recebido seu plano de salvação através de Jesus, nos cobre com toda sorte de bênçãos. Então, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais estão já determinadas sobre a sua vida. Você já pensou que bênçãos são essas? Já parou para pensar? Toda sorte de bênção. Bênção espiritual, bênção material, bênção de saúde, bênção profissional, bênção, tudo, todas as áreas. Todas as áreas da sua vida, toda sorte de bênçãos já está liberada sobre a sua vida nas regiões celestiais. Jesus nos endereça seus cuidados especiais e permanentes, como o bom pastor que é, estando atento às nossas necessidades e intercedendo por nós junto ao Pai, está lá em Romanos 8:34. Então a gente pisa na bola. O que a gente faz? A gente vai orar para quem? Para Jesus. Senhor, me perdoa. Senhor, pisei na bola de novo, me perdoa, me ajuda, Senhor. Né? Espírito Santo me capacita, me ajuda. Então Jesus ele vai interceder junto ao Pai sobre esse pecado. Né? E o Espírito Santo vai nos capacitar. O Espírito Santo vai dizendo, olha, não faz isso. Olha, cuida aqui, que você está passando o limite. Né? O Espírito Santo é que vai te cutucando, o Espírito Santo vai te lembrando. O Espírito deseja ter comunhão constante conosco, para transmitir-nos poder e dons espirituais, além de consolar-nos nas tribulações. 2 Coríntios 13:13. Quem lê para nós lá? Todos os santos lhes enviam saudações. 2 Coríntios 13:13. Tá. Por que Paulo falava todos os santos? Tipo, isso? Igreja, todos os santos. 2 Coríntios 13:13? Mas é isso mesmo. Além de consolar-nos nas tribulações. Todos os santos, o que está escrito lá? Lê lá. Todos os santos lhes enviam saudações. Só isso? Eu leio 12 juntos. Isso. Saludem uns aos outros com beijos santos. Todos os santos enviam saudações. Deixa eu ver aqui. 13:13. 14. A graça do Senhor Jesus. É o 14. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então ele fala aqui, né? Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos lhes enviam saudações. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Então, é isso aí, né? É 14, né? Não tem 14, tu? É. Se fosse tu, pedia desconto nisso aí. Essa aqui é verdadeira. Essa veio lá de Israel. Essa aí veio lá de Israel, é? É, ele que escreveu, tá certo. Ele que digitou, né? Tá certo. Então, o que mais?
O homem, ao receber o amor e a abundante graça de Deus através de Jesus, o qual envolve-nos com a sua presença gloriosa, intercedendo por ele e tendo comunhão com o Espírito Santo, que o sustenta na fé e o guia em toda a verdade, goza a vida abundante. Então, como é que se goza uma vida abundante? Como é que se vive uma vida diferente? É tão interessante que as pessoas elas costumam naturalmente mensurar sucesso e mensurar a vida boa por aquilo que possuem de bens materiais ou de sucesso, de status, de, enfim, essas questões que são alheias, que são passageiras, né? Mas para Jesus não é isso. Vida abundante não é nada disso. Nada disso. Vida abundante é você estar bem com Deus. É você estar liso. É você estar, vamos dizer assim, em paz. Liso a gente está sempre, né? Liso no sentido... Eu gosto de lembrar da história de Daniel na cova dos leões. Quando fala do liso, por que Daniel não morreu na cova dos leões? Já estava morto. Esse estar morto é o quê? Não tinha cheiro de carne. Né? Não tinha cheiro de carne. Ele estava liso. Não tinha como pegar ele. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada que pudesse ir contra a vida dele, que o diabo pudesse... Não, esse cara está errado aqui. Não tinha. Não tinha carne, ele era espírito. Não tinha. Ele estava gozando. Tanto é que é tão interessante essa história de Daniel, depois você pode dar uma lida lá, que Daniel sempre foi justo. E aí os sátrapas, o pessoal que estava junto com ele, por inveja, né, pega e monta uma cilada através de uma lei, de um decreto. E o rei, né, muito bobão ali, se deixou levar, assinou, né, selou aquele decreto, dizendo que Daniel não podia, ninguém mais podia orar para o seu Deus, não podia mais, a não ser para o rei. E o rei, né, naquela época, na Babilônia, tudo certo. E aí, mas ele esqueceu de Daniel. Mas Daniel não deixou de fazer o que ele fazia 3 vezes por dia. Todo dia ele ia lá, abria a janela, orava ao Senhor e papapá, agradecia, se prostrava. E o pessoal sabia disso. Foram lá, instituíram a lei, o decreto, e correram lá para o quarto de Daniel, estava Daniel lá. Só olha aí, ó. Aí eles vão acusar Daniel para o rei. Rei, o que Daniel está fazendo? Então, o que ele está fazendo? Ele está orando para outro que não é tu. Mas como assim? E daí? Mas tu acabou de assinar um decreto que não pode fazer isso. Eu assinei. Sério? Assinei. E agora ele vai morrer por tua causa, ó rei. Porque você deixou, né, você não prestou atenção. E aí, e o que Daniel faz? Daniel é preso, é jogado lá dentro e selado, ele não fala nada. Nada. Ele podia falar, pô, rei, o que foi que eu fiz? Ó, esses caras aí, ó, esse cara que eu vi roubando, ó. Esse cara aqui tá com corrupção lá na Lava Jato, ó. Ó, esse cara aqui eu vi não sei o que, ó. Esse cara aqui tá traindo lá com a mulher do... Ou esse cara... Ele sabia de tudo, mas ele não falou nada. Ele não se defendeu. Ele foi levado para aquela cova, jogaram ele lá dentro, fecharam e selaram. E o rei não dormiu aquela noite porque ele viu que ele tinha feito besteira. Ele gostava de Daniel. Na manhã seguinte, a Bíblia diz que o rei nem não comeu, nada. Clareou o dia, porque aí o decreto era de um dia, né? Quando nascia o sol novamente, ele podia ir lá, né? Correu lá, juntou a turma, juntou o pessoal, juntou a galera e foi correndo para o Daniel, tirou a pedra, arrancou aquele negócio e ele grita lá para dentro. Daniel, servo do Deus Altíssimo, né? Poderá o teu Deus ter livrado você dos leões? E aí o Daniel, lá dentro, passou a noite toda naquela escuridão, aquela coisa arada toda, né? E leão é um bicho que é cheiroso, né? Ele podia ter falado, pô, rei, tu tá louco? Me deixou aqui, tu tá... Pô. Ele fala assim, salve, ó rei, viva para sempre. Ele abençoou o rei lá de dentro. O meu Deus, a quem eu sirvo, mandou o seu anjo, porque ele não encontrou em mim mal algum.
E eles fecharam a boca dos leões. E saiu de boa. Aí o rei, sai daí, sai daí. Aí ele olhou para os sátrapas, para os caras que estavam juntos assim, para dentro. A Bíblia diz que eles não chegaram a entrar na cova, os bichos saltaram para fora e agarraram eles. Eles, os familiares, tudo. Os bichos arrancaram e levaram eles para dentro da cova. Geralmente é todo mundo. A família, todo mundo. Pega com uma pata, leva 3 já. Acabava com a descendência. Eles acabavam com a descendência do mal. Que coisa, né? Deus, ele é incrível. Ele é incrível. A justiça de Deus é incrível. Deus, que no Antigo Testamento habitava no meio do seu povo, no lugar mais interior do tabernáculo, Êxodo 25:8, que era no Santo dos Santos, né? Aquele, né, a gente vai ter um... Oi? Isso, então tinha o átrio, né? E o Santo dos Santos, né? Aí tinha o pátio. Então aquele Santo dos Santos é onde ficava a arca. E para entrar naquele véu, né, o sacerdote ele se consagrava 1 ano, ele ficava se preparando 1 ano, para poder passar naquele, abrir aquele e não morrer. Porque lá dentro estava a arca e a presença de Deus vinha no meio das asas do querubim. A presença dele vinha ali no meio, né? Devia ser um negócio assim, absurdo, né? Então, um ano ele se preparava. Se a gente vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, você pega o pai do João Batista, aconteceu isso. Ele estava lá quando ele recebeu a notícia que João Batista ia nascer. Eles faziam o quê? Eles amarravam uma cordinha na perna do cara. E ele usava um sininho no pescoço. Não sei se parecia uma vaquinha. Então o cara ia entrando, ele entrava e o pessoal ficava lá fora, ia soltando a corda, né? Se o cara via aquele barulho, pum, plim, e morreu. Eles puxavam o cara para fora. Mais um, puxa. Se o sino não fizesse barulho, eles recolhiam pela corda, né? Por enquanto que o sino estava fazendo barulho, é porque ele estava se movimentando lá dentro. É diferente, acho ao contrário? Eu acho que se eles ouvissem o barulhinho do sino caindo, plim, alguma coisa assim, ou ficasse muito, né? Enfim, o sino podia ser, se fosse com... Eu acredito que ele caía, né? Fazia aquela barulheira, né? Blim! Aí eles puxavam para fora. Então, Zacarias, né, que era o pai de João Batista, aconteceu isso. Ele recebeu a mensagem do anjo lá dentro, quando ele estava fazendo isso. E aí ele sai mudo. Pior ainda, né? O cara não fala nada. Aí vamos puxar o cara. Ele estava mudo. Porque ele não creu na promessa de Deus, né? A Bíblia diz que ele não creu que a esposa dele, porque eles também já eram de mais idade e tal. E aí pergunta para o anjo, mas como é que isso vai acontecer? Você fala, tu não creu, cara. Então tu vai ficar mudo. Beleza. Até a criança nascer. E aí ele volta a falar quando ele fala o nome. Eles queriam botar um monte de nome, né, no João Batista. E ele escreve na tabuinha, João. Aí a voz dele volta, né? Jesus vive em nós e nós vivemos para Ele, aleluia, a fim de que o mundo conheça Jesus através da nossa vida. Porque Cristo vive em nós, somos capacitados a crucificar a carne e suas paixões e andar em novidade de vida. Jesus nos capacita a vivermos uma novidade de vida. Jesus nos capacita a vivermos uma nova história. Jesus nos leva a conhecermos, né, uma nova realidade, que foi o que a gente estudou na outra aula, né? Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Nós temos que expressar Jesus. Nós temos que levar as pessoas a conhecer a Jesus. A salvação, ela não termina em nós. O sacrifício de Jesus não acabou em nós. Todos nós que estamos aqui, alguém um dia chegou para nós e veio falar, olha, existe um Deus que ama você. Nós somos fruto dessa entrega. Nós somos fruto deste amor. Então isso é algo que tem que ser contínuo, né? Tem que ser permanente. O Espírito Santo nos ensina e nos guia em toda a verdade, livrando-nos dos enganos de Satanás e nos direcionando a cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. É tão interessante que tem algumas coisas que a palavra ela deixa muito enfática que nós devemos fazer. Por exemplo,
poxa, eu tive uma direção de falar de Jesus para aquela pessoa. Não, mas eu vou orar para ver se é assim. Cara, tu acha que o diabo vai mandar tu falar de Jesus para aquele cara? O diabo vai ter que orar para ver se realmente é da vontade de Deus falar de Jesus para aquela pessoa. Já aconteceu, aí tem alguma coisa. Não, o diabo ele vai te colocar no coração para te ir lá e orar, né? Ah, não, poxa, eu estou sentindo, né, de fazer uma oferta ou de dar alguma coisa para alguém. Não, o diabo, não, eu vou orar para ver se é de Deus, tá? Mas pode ser da alma e tal, mas acha que o diabo vai te estimular a abrir mão de algo que você... Então tem algumas coisas que as pessoas, aquilo que realmente deve ser feito, eles fazem uma regra, fazem todo um... Não, porque eu vou... A ladainha, né? Eu vou orar para ver se é de Deus mesmo. Às vezes eu converso com algumas pessoas, né? E digo assim, cara, vamos me ajudar lá no trabalho que a gente tem com o pessoal. Você tem disponibilidade, você tem condições, você é preparado. Não, eu vou orar. Eu vou orar para ver se é de Deus. Eu disse, cara, né? Cara, tu tem recurso, tu tem tempo, tu tem... Vamos lá, vamos ajudar. Não, eu vou orar para ver se é isso que Deus tem para minha vida. Cara, mas se não for, tu tem mais um galardão aí, tu tem mais uma, né? Pô. Então tem algumas coisas assim que é impressionante, né? Então Jesus, ele vive através de nós. E as pessoas só vão conhecer Jesus através da minha e da sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, até esses dias eu acho que a gente colocou no MAP lá, que diz que nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler, que o mundo vai ler, né? Então as pessoas podem ouvir falar do Evangelho, mas vai olhar para o Alessandro e vai dizer, pô, mas esse cara eu sei que é crente. Pô, a atitude dele é legal. Pô, então esse Jesus eu quero. Né? Pô, o Leandro é um cara... Né? Então a gente vê o Leandro, o cara fala de Jesus assim, sabe? O que a gente mais escuta hoje, infelizmente ainda, são pessoas que dão maus testemunhos. Né? Então a igreja, ela tem, quando a pessoa não tem esse entendimento, ela acaba dando um tiro no pé do corpo. Por quê? Porque já é difícil você trazer alguém para Jesus. E você ainda dá um mau testemunho, você ainda diz, pô, para ser que nem ele, eu não quero. Só que Jesus não errou. Pessoas erram. Eu sempre brinco não, é verdade, né? Gente, eu vou errar com vocês. Talvez eu vou chegar um dia que eu vou falar uma coisa que você não gosta, vou ter uma atitude que não vai bater com o que você acredita, ou que você, né? Normal. Isso faz parte, vamos dizer assim, uma divergência faz parte de um relacionamento saudável, né? Mas não significa que a gente vai o quê? Pô, vamos dividir, vamos ficar longe, não vamos mais nos falar, não, tá? O Espírito Santo nos ensina e nos guia em toda a verdade, livrando-nos dos enganos de Satanás, direcionando a cumprir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então é o Espírito Santo que faz isso. E por último, o homem, envolvido pelo amor de Deus, pela presença santa de Jesus e pelo poder e direção do Espírito Santo, sente necessidade de ter comunhão com os irmãos que formam o corpo de Cristo na terra, a igreja, sujeitando-se ao corpo e participando ativamente da sua missão no mundo. Vamos fazer uma pergunta aqui. Por que você precisa ir para a igreja? Por que a gente precisa de uma igreja? Comunhão? Comunhão é importante. Realmente, mas os irmãos têm que saber fazer comida. Gente, para quê? Para que precisa ir para a igreja? Se alguém fala assim para você, não, eu não quero saber de igreja, eu não preciso de igreja, por que a gente precisa ir para a igreja? Para o nosso crescimento, né? Crescimento espiritual, porque lá tu aprende da palavra, ela vai confrontar o teu erro, Sim, também. Obter conhecimento. Também. Vamos para adorar. Também. Mas eu não posso fazer tudo isso sozinho? Eu não posso fazer tudo isso sozinho? Esse é que é o ponto. Eu não posso fazer tudo isso sozinho, eu não posso ler a Bíblia em casa sozinho, não posso ter as minhas orações sozinho, eu não posso... Entendeu? As pessoas, elas acreditam que muitas coisas elas podem fazer sozinhas. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele fez o quê? Ele se cercou de 12 homens que acho que nem eu nem você escolheríamos, né? Para fazer nada. Mas ele orou
E segundo estudos, né, orou 1 hora por cada um, né? Foram 12 horas de oração. E depois dessas 12 horas de oração no monte, ele foi lá e pegou. Chamou lá a Júlia, chamou lá a Marte, chamou o Gustavo, foi chamando. 12 horas ele orou. E ele foi certinho, um por um. E esses homens depois transformaram a história da humanidade. Mas assim, ele não fez tudo sozinho? Toda a obra não foi feita sozinho por Jesus? Mas ainda assim ele se cercou de pessoas. Existe um segredo quando as pessoas estão juntas. O próprio Deus não é sozinho, Deus é em 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vive, há um segredo de estar juntos, de você poder trocar essa troca. Há algo que acontece. E isso é de Deus. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem $1 milhão disponível na sua conta bancária. Tá? Você tem lá $1 milhão. E você mora numa ilha. Assim, uma ilha paradisíaca. Tem tudo nessa ilha. Tudo que você imagina, os lugares mais belos. Você imagina as construções, as coisas, os lugares mais fantásticos que você imagina tem nessa ilha. Parques, shopping centers, centro de compra, tipo Dubai, assim. Tem nessa ilha, tá? Tem tudo lá. Você tem $1 milhão, você tem aquela ilha. E detalhe, tudo que está lá, além de ter $1 milhão, tudo que está lá você pode usufruir de graça. O que adianta ter $1 milhão dele, né? Mas você tem. Como é? Mas é de graça, você tem tudo bom e melhor. Só tem um detalhe, você está sozinho. Não tem pessoas. Tem ninguém. Só tem você nesse lugar. Daí vale a selfie, né? Pra mostrar pro pessoal que tudo... Para mostrar para você. A rede social é composta de uma pessoa, só você. É não. Não vai acertar. Teria graça? Tudo que você imagina à tua disposição, mas não tem ninguém, você está sozinho. Agora muda, coloca a mesma situação e coloca a pessoa que você mais ama junto com você. Opa, só está o nome feio. Então assim, não muda totalmente a situação? Muda. E esse é o negócio. Nós precisamos uns dos outros. E a igreja tem essa função. Ela cumpre esse papel. Não é só... A igreja não é composta de pessoas perfeitas, mas é um ambiente onde as pessoas estão procurando a Deus. Estão procurando crescer em Jesus. E é ali onde Jesus se manifesta, onde tem o ambiente, onde tem, né, o favor de Deus. Onde Salmo 133 fala, né? Ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. O diabo, ele sabe disso. E ele faz o quê? Ele desperta o orgulho no ser humano, dizendo que ele não precisa de ninguém, né? A soberba diz, não, eu sou melhor, eu não preciso, eu posso fazer sozinho, para que isole, para que tire essa pessoa do convívio. Por quê? Porque sozinho ela vai morrer. Sozinho morre. Não tem como, não está ligado na videira. Um exemplo é a depressão, né? Depressão. Primeiro afasta e... Exatamente. As piores doenças que existem hoje, todas elas afastam as pessoas das outras, né? A depressão, E não tem como cumprir a palavra, né? Para tu viver sozinho. Não tem como cumprir o que está na Bíblia. Não tem? A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Vai amar o próximo Sozinho. a ti mesmo se tu não tens o próximo. Então, ali já fala do Exatamente. tens que ter alguém. Exatamente. Para amar. Isso. E essa pessoa, além de tu amar, ela vai te lapidar. Lapidar. Tem Exatamente. que ter 2. Precisa de 2. Tinha um irmão que dizia o seguinte, né? Para a gente ir para a cruz com Jesus, né? Você consegue pregar aqui os pés, você consegue pregar uma mão, mas essa mão aqui alguém precisa pregar para você. Senão você não consegue ir para a cruz. Alguém precisa pregar essa mão. Você pregou essa, mas sempre vai faltar uma. Então não adianta. Alguém precisa pregar. Beleza, queridos?